A Rússia realizou um novo ataque em grande escala contra a Ucrânia, resultando em mortes e deixando muitos feridos. Vamos falar mais sobre esse assunto e toda a repercussão desse novo ataque com Mariana Maranhão, ela que é professora de Relações Internacionais, Unievangélica. Bom dia, seja bem-vinda, professora. Bom dia, é um prazer sempre estar aqui com vocês, da Jovem Pan. A retirada do apoio americano, principalmente da inteligência militar, deixou a Ucrânia muito fragilizada e suscetível a esses ataques da Rússia nos últimos dias. O que a gente pode esperar, diante disso tudo, do acordo que pode vir aí dessa reunião na semana que vem na Arábia Saudita? E se sair de lá com um acordo de paz, quais serão as consequências para a Ucrânia? Vamos lá. Essa situação que aconteceu ontem, ela é até um tanto quanto curiosa, porque ela é chamada de double tap. A gente observa que a Rússia aproveitou-se do momento de fragilidade da Ucrânia, porque desde a semana passada o Trump interrompeu todo o fornecimento de parte da inteligência, tanto do governo quanto proibiu as empresas privadas norte-americanas passarem esse serviço de inteligência. Então a Ucrânia estava sem saber de onde vinham os mísseis. E o que acontece? Ontem, então, a Rússia fez um primeiro ataque contra civis e depois de 15 a 20 minutos, ela faz um segundo ataque. Isso aí tem um nome até no direito internacional militar, que é chamado de double tap, justamente para pegar as pessoas ali no momento que estaria vindo os socorristas, os bombeiros, para ter o segundo ataque. Então foi um momento justamente aproveitando das fragilidades. E com certeza isso coloca o Zelensky, a Ucrânia, mais suscetível a um acordo. Inclusive o Trump tinha declarado na sexta-feira de que é um momento onde a Rússia iria aproveitar das fragilidades, já que os Estados Unidos tinham interrompido tanto o serviço de inteligência quanto a questão das armas. Então, provavelmente na próxima semana, o tom da rodada de negociação desse acordo será, acredito que um pouco diferente. Mas é importante nós falarmos sobre essa questão do acordo da seguinte ponto. Não se está garantido no acordo uma segurança militar por parte dos Estados Unidos, pelo menos até o presente momento. Então, este é um dos pontos que o Zelensky, quando esteve lá na Casa Branca, estava a discordar, porque ele está entregando toda a sua parte dos seus recursos minerais com uma característica muito mais de reconstrução da Ucrânia, mas sem uma garantia de uma proteção militar, e que eles estão bem temerosos, não só a Ucrânia, como toda a Europa, de que eles acreditam que provavelmente o Putin não vai parar por aqui e eles acham que teríamos outros ataques no futuro. Ô, professora, a partir desse ponto que a senhora cita, a Europa poderia garantir, ou pelo menos tentar garantir essa segurança da Ucrânia, ou sem o auxílio dos Estados Unidos isso fica muito mais difícil? Isso a gente tem que lembrar lá da Segunda Guerra, porque desde quando finalizou a Segunda Guerra, o que nós observamos? Os Estados Unidos, ele era o grande protetor do Ocidente. Então, a Europa, ela não investiu muitos recursos. Isso, inclusive, são as críticas do Trump, de que ele fala que tem que aumentar os gastos do PIB com os recursos militares, porque sempre estava a cargo dos Estados Unidos essa proteção. Mas nós observamos, desde que começou a guerra da Ucrânia nos últimos 3 anos, que já completou 3 anos de conflito, a Europa teve um investimento já quase o dobro do que ela investia há 3 anos atrás. Então a gente observa que já foi assim um choque de realidade para eles. A Europa prometeu para a Ucrânia, se os Estados Unidos não garantir essa proteção, a Europa vai tentar. Mas nós sabemos esse contexto da fragilidade, porque sempre foram os Estados Unidos o grande protetor militar, o grande investidor no que diz respeito às armas, Mas a Europa já está vendo uma necessidade de maiores investimentos. Inclusive, o Trump exigiu que todos os países membros da OTAN aproximem de 5% dos gastos do PIB no seu com relação às armas, no investimento militar. Então, é uma realidade que a Europa vai ter que se preocupar nos próximos anos. Professora Mariana Maranhão, a gente convida agora Mano Ferreira e Diogo da Luz, eles que são os nossos comentaristas e também tem perguntas para você, Mano.
Bom dia, professora. Para a gente entender melhor a possibilidade de um acordo significar uma paz minimamente estável na região, eu acho que passa um pouco pela diferenciação entre o que seria um acordo de paz e um acordo de rendição da Ucrânia, né? Porque se o suposto acordo for basicamente o Putin ficar com o domínio territorial das áreas que ele invadiu, a gente não vai estar falando de um acordo que tem a soberania territorial da Ucrânia garantido, mas pelo contrário, de uma anexação territorial confirmada pelo Putin. Isso poderia ser um incentivo para futuras invasões. Qual a visão, qual o cenário mais provável na visão da senhora nesses termos, entre um acordo de paz ou um acordo de rendição da Ucrânia? Esse é um ponto justamente o que a Europa tem criticado, que eles vislumbram que o acordo que está sendo formalizado agora não seria bem um acordo de paz, e sim um acordo de rendição, porque estaria aceitando que a Ucrânia perdeu 20% do seu território, né? E, na verdade, ao longo do conflito foi 11%, porque ela já tinha perdido a região da Crimeia, e ali bem na região da fronteira do Donbas, mas estaríamos falando muito mais de um acordo de rendição. As negociações, os tons acalorados, né, ali que houve da conversa do Zelensky com o Trump, foi justamente para fazer essa situação de aproximar de um acordo de paz, para que a Ucrânia tenha um mínimo de segurança de que um novo ataque, um novo conflito por parte da Rússia não venha a acontecer. Mas isso diante do contexto histórico, diante das falas do Putin, no momento atual das negociações tem muito mais uma característica mesmo de uma rendição. Até porque o Putin sempre falou que ele quer voltar a ter todo o território da Ucrânia, que o território da Ucrânia é uma área muito importante para a Rússia, e aí nisso temos todo esse debate. E aí alguns cientistas políticos da geopolítica internacional têm falado que a questão da negociação de parte, né, do território, ali por causa da questão dos minerais com os Estados Unidos, a presença norte-americana ali dentro estaria fragilizando e trazendo temor para a Rússia com relação a novos conflitos. Então também teria essa análise, que alguns acham, então os Estados Unidos estando ali dentro, explorando esses recursos, daria uma estabilidade maior para a Ucrânia. Mas também eu tenho minhas dúvidas que se esse acordo impediria um novo ataque no futuro por parte da Rússia. Não me parece muito que empresas americanas na Ucrânia seriam garantia de paz no futuro, até porque muitas empresas estavam na Rússia e tiveram que sair perdendo bilhões e bilhões de dólares ali. Agora, professora, a minha dúvida é se o Trump está reclamando que gastou muitos bilhões ali. Na verdade, foram 100 e poucos bilhões de dólares. Não que seja pouco dinheiro, mas para os Estados Unidos manterem a hegemonia da segurança, do controle sobre os países, inclusive bélico, em todo o Ocidente e muito mais, não é pouquíssimo dinheiro para os americanos que acabam abrindo mão e mais cedo ou mais tarde teriam que reconhecer que outros países teriam independência, inclusive bélica. Isso não é ruim para os Estados Unidos? Essa situação hoje é interessante, essa análise econômica, né? Porque o que foi criticado até pelo secretário de Estado, Marco Rubio, é que ele falou, nós estamos garantindo a segurança internacional de todos os países ali na Europa, mas eles estão utilizando esse valor que eles deveriam investir no orçamento para armas, eles estão gastando nas suas políticas de bem-estar social. E nós aqui dos Estados Unidos somos o grande financiador. Então, este ponto os Estados Unidos, quanto à questão de potencial, com certeza não é um valor tão significativo, por mais que sejam bilhões de dólares. Mas ele vê, a crítica por que só eu, os Estados Unidos, tenho que garantir e que vocês não têm condições? E aí, lógico, ele quer que quem se militarize, quem amplie, são os seus parceiros, né? São os aliados, que seriam supostamente ali os países da OTAN. E aí, voltando a falar de OTAN, este é um grande problema, porque eu vislumbro de que forma alguma, em momento nenhum, Putin vai aceitar a Ucrânia fazer parte da OTAN. Que foi este o motivo, né, lá
em 2022 de ter iniciado o conflito. Então, ele quer que aumente os gastos dos países da OTAN, que não seja só os Estados Unidos, porque ele fala, a Europa não está gastando em recurso militar e está investindo em política de bem-estar social, principalmente em aposentadorias, políticas de assistência. E aí, nisso, é um ponto que é os motivos da crítica dos Estados Unidos para o baixo investimento da Europa na questão militar. Boa parte ali dos minerais, das chamadas terras raras ali da Ucrânia, já está em posse, a maior parte delas, do domínio russo, né? Como é que seria essa exploração e como que tudo isso poderia mudar a geopolítica ali da Europa nesse sentido? O que é interessante? A Ucrânia, por mais que seja um país quanto a território, pequeno comparado com o restante do mundo, ele é muito rico, gente. 5% desses minerais estão ali na Ucrânia. Então, imagina, 5% dos recursos minerais do mundo estima-se que estão ali na Ucrânia. Então, essa negociação, a gente sabe que já está na mão dos russos, mas seria uma cessão dentro desse acordo de paz para que passasse a exploração para os Estados Unidos e as empresas. Então, por isso que a gente fala que esse acordo que está sendo negociado, ele não é um acordo só de caráter militar, ele é um acordo muito mais de caráter econômico para que essa exploração, e aí seria os Estados Unidos explorando esses recursos, até porque ele tem tecnologia o suficiente para explorar, porque não adianta nada você ter uma terra muito rica e não ter tecnologia, E foi os argumentos, do Trump ali para o Zelensky. E aí nisso a Europa, aceitaria toda essa exploração, os Estados Unidos estaria tendo a sua devolução dos valores investidos nessa proteção da guerra, que foi a fala do Trump, a guerra não era contra mim, a guerra não era no meu território, e nós estamos te protegendo há 3 anos sem possibilidades, porque a gente tem que lembrar, gente, que quando começa o conflito lá em 2022, pensava-se que seriam dias. O plano do Putin era de tomar ali a região justamente em 7 dias, e a guerra já se durou quase, estamos chegando em números assustadores, de 3 anos. E isso é um cenário muito interessante de se analisar, essa negociação do acordo de paz. Então, seria um caráter muito mais econômico, onde a Europa estaria aceitando, junto com a Ucrânia, e a Rússia estaria cedendo esse pedaço ali dos territórios para essa exploração. Professora, por tudo aquilo que a gente está vendo, como a senhora destacou, imaginava-se que o conflito seria muito rápido, que a Rússia avançaria de uma maneira avassaladora e não foi isso que aconteceu. A gente tem a introdução do fenômeno Donald Trump também nesse novo governo e participando ativamente disso. A gente está vendo a história passando aos nossos olhos, a gente está tendo um rearranjo das forças políticas internacionais neste momento, professora? Isso, eu vejo até que essa negociação e essa tentativa do Trump trazer o Putin para o seu lado, trazendo uma negociação para que não deixe o Putin de um lado de vilão, supostamente, é porque a gente tem que lembrar até do fim ali da Segunda Guerra Mundial, onde os russos eram os aliados ali dos Estados Unidos e da Europa. E quando você vê essa negociação, até para também reinserir a Rússia dentro do contexto de não ter bloqueios econômicos, para que ela possa voltar a fornecer o gás, o petróleo ali, principalmente para a Europa. Então, este é um dos argumentos também do Trump na negociação de paz. Ele quer tentar reinserir a Rússia nesse contexto para ter uma estabilidade dos preços, para diminuir a inflação, não só na Europa, que a gente viu que cresceu de uma forma assustadora nesses últimos 3 anos, porque teve que fazer esses bloqueios todos econômicos ali, a questão da Rússia, que era o grande fornecedor para eles de petróleo e gás. E então esse rearranjo, é tentar reaproximar da Rússia, onde o Trump está tentando fazer isso, e colocar uma ideia de o vilão da vez, por enquanto, permanece a China, onde nós estamos vendo os ataques constantes agora do Trump à China. Então ele quer se aproximar da Rússia, trazer a Rússia para o Ocidente e deixar que o vilão supostamente seria a China. Vamos continuar acompanhando e torcendo aí por um acordo de paz, Muito obrigada, professora Mariana Maranhão, professora de Relações Internacionais, Unievangélica. Tenha um bom domingo. Muito obrigada, é sempre uma alegria estar com vocês aqui.